Oi, gente, bom dia. Hoje, dia 11/10/2024, e a gente viu essa semana um acontecimento nos Estados Unidos, né? O furacão Milton, que vitimizou algumas pessoas, destruiu muita coisa, sonhos foram levados pelo vento, né? Literalmente. Esse tipo de acontecimento, esse como tantos outros que acontecem, fenômenos naturais que acontecem, tem feito aumentar no coração das pessoas uma coisa que um sentimento, né, uma emoção diferenciada que já aconteceu na vida de muita gente no passado, uma certa decepção com Deus. Muitas pessoas se tornam ateus porque acham que se Deus realmente fosse bom, se ele realmente existisse, se ele existisse e fosse bom, muita coisa poderia ser evitada. Por exemplo, um furacão como esse ou outros tipos de calamidades poderiam ser evitados. Ele não deixaria acontecer por amor às pessoas que estão ali. Então, tem muitas pessoas decepcionadas com Deus, e não é só isso que faz a decepção surgir no coração, o abandono da fé acontecer no coração das pessoas. Muitas vezes, perdas, né? Perdas de um ente querido, perdas de um emprego, perdas as mais diversas, né? Perda da saúde, né? Alguns acidentes podem também gerar esse tipo de coisa. A pessoa às vezes passa por um acidente, um trauma, alguma coisa que aconteceu na vida dele, e ele então acaba achando que Deus poderia ter protegido a vida dele ali, alguns sofrimentos naturais da vida mesmo, sofrimentos de, sei lá, qualquer tipo de sofrimento pode gerar uma certa frustração com Deus, né? A injustiça, a gente vê como os poderosos são injustos, né? Como as balanças pesam para o lado de quem tem dinheiro, de quem está de um lado, numa esfera de poder diferenciada, de um lado do mundo diferenciado. Então os mais pobres vão sendo oprimidos, vão pagando a conta, e muitas vezes, até mesmo por outras situações, você se sente injustiçado, né? Você, nossa, como que Deus me abandonou nessa situação, né? Orações aparentemente não respondidas, né? Muitas vezes você põe o joelho no chão pedindo uma coisa a Deus, falando com Deus sobre uma necessidade real, e aparentemente Deus fica em silêncio. E isso muitas vezes gera uma certa frustração, um sentimento de muita angústia, né? E uma decepção com Deus. Frustrações da vida, né? Podem gerar frustração com relação a Deus. Muitas vezes as frustrações dessa vida geram no nosso coração uma frustração com relação ao Senhor. Olha o que diz Lucas 4, versículo 3. E disse o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. Essa foi a primeira investida do diabo contra Jesus na sua tentação. Jesus estava em jejum 40 dias, 40 noites. E aí Satanás falou com ele: se você é filho de Deus, você é mesmo filho de Deus? Então prova isso, transforma essas pedras em pães. Seu pai não vai te abandonar. Jesus falou que um pai não deixa de dar um pão ao filho, né? Ele fala isso lá na frente. Qual de vós, sendo maus, se o filho pedir um pão, vocês vão dar uma pedra no lugar? Não é isso que Jesus fala? Então ele diz assim: o alimento do cotidiano, Deus não vai te negar, já que você é filho dele. E muitas vezes, baseado nessa informação do inimigo, ou nessa prerrogativa do inimigo, a gente acha que Deus tem que fazer todas as coisas que a gente gostaria que ele fizesse, para que ele se mostrasse como pai. Mas você como pai, eu como pai, você como mãe, você como alguém que tem responsabilidade sobre uma outra pessoa, muitas vezes você tem que falar não. Muitas vezes os nossos filhos se decepcionam conosco. Muitas vezes os nossos filhos ficam frustrados com algumas decisões que a gente toma, mas a gente vê lá na frente, a gente tem uma vivência maior, uma experiência de vida maior. Então a gente sabe por que os nãos muitas vezes são dados aos nossos filhos. Mas quando chega a nossa vez no nosso relacionamento com Deus, a gente não faz questão de entender por que Deus disse não a determinadas coisas, né? A gente vê, por exemplo, Elias, Jonas, Noemi e Ruth, né? Talvez Jeremias escreveu um livro chamado Lamentações. A gente vê pessoas nas escrituras que se sentiram decepcionadas com Deus porque não acreditaram que Deus estava permitindo que certas coisas acontecessem em suas vidas, né? Elias chegou a pedir a morte. Depois que Elias enfrenta o poder político de Acabe e Jezabel e tem a cabeça dele a prêmio, eles estão caçando a cabeça dele, ele foge desse rei e dessa rainha
esconde numa caverna e fala com Deus: Senhor, me mata, porque o que vale servir o Senhor? De que me adiantou servir o Senhor? Eu estou aqui dando sangue, aqui me esforçando, eu estou defendendo o seu nome, eu estou fazendo a sua obra, eu estou me esforçando para ser o melhor que eu possa ser, eu estou sendo caçado agora pela rainha, o exército da rainha está atrás de mim, para querer me matar, e o Senhor não me protegeu. Todos os demais profetas foram mortos, foram assassinados, e agora é a minha vez, e o Senhor não me protegeu. E aí a Bíblia diz que Deus aparece para Elias e dá um consolo para ele, né? E Elias tem um prêmio extra. Ele não vê o fim da sua vida como todos os homens veem, né? A Bíblia vai dizer que Elias desapareceu, foi levado aos céus. Simplesmente desapareceu aos olhos de pessoas que estavam ali. Como Eliseu, por exemplo, que estava junto com ele desapareceu. Deus deu a ele o prêmio de não passar pela experiência da morte física. Então, assim como aconteceu com Enoque, né? São dois relatos bíblicos sobre desaparecimento assim. Também o desaparecimento de Moisés. Mas a Bíblia sobre Moisés diz que Deus o matou. Mas com relação a Enoque e Elias, fala que simplesmente desapareceu. Deus os arrebatou. Então, às vezes a decepção vem, né? Porque a gente está se esforçando, porque a gente vai na igreja, porque a gente é dizimista, porque eu sou uma boa pessoa, porque não pode, essas contingências, essas circunstâncias adversas não podem chegar na minha vida. Porque de que vale a minha fé? De que vale a minha caminhada com Deus, né? E essa decepção com Deus, então, infelizmente, é uma coisa natural do ser humano. A gente é limitado, a gente é inseguro, a gente é egoísta, a gente não sabe nada sobre o futuro. O que eu sei sobre o minuto seguinte? Nada. Nada. Então eu tenho que me agarrar às coisas que eu tenho. E quando essas coisas que eu tenho ao meu redor começam a desaparecer, começam a ruir, então eu começo a buscar Deus mais fortemente para que a minha vida fique salva dessa calamidade toda. Por que o Senhor está permitindo isso? E eu quero que Deus me sustente ali, porque está fazendo mal para a minha alma ver meu mundo ruindo, né? Como aconteceu com Jó, por exemplo. Mas é uma emoção complexa, né? Complexa, porém humana, natural. Lembra que eu falei? A gente se decepciona com os nossos pais, né? E por que a gente não teria condições de, às vezes, ficar frustrado com alguma coisa que Deus fez que a gente não entendeu muito bem? Mas vamos considerar algumas coisas, 7 pontos aqui rapidamente para a gente considerar que talvez possam nos ajudar nesse momento de frustração, que eu acredito que todos nós já passamos em algum momento, ou alguém está passando nesse momento agora. Primeiro, Deus é soberano, Ele sabe coisas que eu não sei. Assim como você sabe coisas que seu filho não sabe, por isso você diz não para ele, Deus sabe muito mais de coisas que eu não sei, que precisam ser dito não muitas vezes, ou coisas que precisam acontecer para que outras coisas maiores venham a acontecer lá na frente. Segunda coisa, nada surpreende a Deus, surpreende a gente, mas a Deus não pode ser surpreendido, senão ele não seria Deus. Ele vê o futuro, Deus habita na eternidade, né? Se pode-se dizer que habita na eternidade, porque é ambíguo essa fala, mas enfim, Deus ele está na eternidade, né? Ele está fora do nosso mundo caído, fora desse nosso mundo que está preso ao tempo e ao espaço, ele está para além disso tudo. Outra coisa, Deus tem desígnios. A palavra desígnio significa a intenção de realização de alguma coisa. Ele tem desígnios. Ele faz com que as coisas caminhem para um determinado fim. E é isso que está escrito em Romanos 8, 28, não é isso? E é o quarto ponto nosso. Todas as coisas ele usa para um fim específico, o fim da sua revelação. Domingo, numa aula muito dinâmica e boa da irmã Dani, na nossa igreja, na classe dos adultos, ela falou sobre os nomes de Deus. A Bíblia mostra os nomes de Deus baseado nas experiências que as pessoas tiveram com ele. Então as pessoas foram dando nome a Deus de acordo com aquilo que elas iam vivendo com ele. E assim é até hoje. Então Deus vai sempre se revelando, vai sempre mostrando uma nova face, vai sempre mostrando um novo ponto de vista acerca de si mesmo, vai sempre mostrando a sua soberania, vai sempre mostrando o quanto ele é poderoso e vai sempre mostrando os seus desígnios para a vida de cada um de nós, né? Então, outra coisa, quinto ponto, Deus pode reverter qualquer situação. Seja qualquer situação que a gente esteja vivendo, Ele pode reverter. Eu citei aqui, por exemplo, Noemi e Ruth, né? Elas acharam que a vida dela tinha acabado ali. As duas acharam, ficaram viúvas, ficaram desprovidas de tudo, acharam que a vida dela tinha acabado, mas Deus reverteu a situação de Noemi e de Ruth. Assim como também reverteu a situação do Elias, que pediu a morte lá naquela caverna, né? Reverteu a situação até do Jonas. Jonas também ficou decepcionado com Deus. Jonas queria que Deus matasse toda uma nação,
que era inimigo de Israel, era mais poderoso que Israel. Ele fala, nossa, se Deus matar, resolve o nosso problema. E aí Deus falou, não posso fazer isso, Jonas. Eles se arrependeram, eu vou abençoar esse povo. Abençoar nosso inimigo, Senhor. E ele ficou decepcionado com Deus. Mas Deus reverteu a situação de Jonas também. Então, assim, ele pode reverter qualquer situação, né? Sexta coisa, nós precisamos nos esforçar para crer nele, para esperar nele. É esse momento que a frustração bate na nossa porta que a gente precisa se esforçar, literalmente fazer força, esforçar, buscar uma força extra mesmo, uma carga extra de fé, para a gente permanecer firme apesar de não entender o que está acontecendo. Foi assim que Jó fez. Foi assim que Jó superou o momento que ele estava vivendo, né? E não há outra, sétimo ponto, não há outra opção melhor. A multidão ficou frustrada quando Jesus não multiplicou pães e abandonaram Jesus. E Pedro falou assim, mas qual é a opção que a gente tem? A gente não tem. Porque Jesus falou, vocês querem ir embora também? Ele falou, não, a gente não tem outra opção. Não, ainda que o senhor não vá multiplicar pães, ainda que você decida não curar mais pessoas, ainda que o senhor decida não expulsar mais demônios, ainda que o senhor decida só ficar pregando, só falando discurso religioso na nossa cabeça, ainda assim a gente fica com o senhor. Porque a gente não tem uma outra opção. Então, aqui no texto que a gente leu de Lucas 4, versículo 3, ainda que Deus não multiplicasse os pães, ou não fizesse com que as pedras se transformassem em pães e não matasse a fome de Jesus, ainda assim Jesus fala, a resposta de Jesus foi, nem só de pão viverá o homem, nem só de bênçãos viverá o homem, nem só de bens materiais, nem só de alegrias viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se Deus prometeu que vai nos sustentar no momento da angústia, ele fala isso em Isaías 41, se ele prometeu, e não só Isaías 41, vários outros textos, se ele prometeu que estaria conosco no dia da angústia, estaria conosco no tempo da frustração, entende? Basta a gente crer e seguir cada dia o seu mal, como disse Jesus. Então não fica decepcionado com Deus, não. O número de desigrejados tem crescido muito por causa de pessoas que se decepcionam com a igreja e falam que estão decepcionadas com Deus. E também tem crescido o número de pessoas que se sentem decepcionadas com Deus porque não conseguem realmente crer em Deus. Ter fé é acreditar que Deus é capaz de qualquer coisa, inclusive nos sustentar no momento da aflição. Deus não pode ser Deus só porque faz coisas boas. Ele é Deus porque ele é Deus. Ele criou todas as coisas. E a gente ter fé é acreditar que mesmo que os caminhos que a gente passa sejam o vale da sombra da morte, ainda assim vale a pena esperar no Senhor. Como diz o Salmo 23, versículo 4, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque tua vara e teu cajado me consolam. Então que Deus nos abençoe. Não se sinta decepcionado com Deus. Talvez seja esse o sentimento que você tem, um sentimento de frustração. Talvez algumas coisas não estão saindo de acordo com aquilo que você esperava de Deus. Continue esperando, continue orando, continue falando com Deus. Na hora certa, quando o desígnio dele for cumprido, ele vai vir em seu socorro e vai reverter essa situação. Que Deus te abençoe, irmã Ana, que Deus te abençoe cada um que está aí, que Deus abençoe Sandra e os demais aí do Instagram também, do YouTube. Deus abençoe, fique com Deus, uma boa sexta-feira para todo mundo.